Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, para a nossa meditação nessa noite, na nossa devocional, no nosso culto de oração, nosso culto de meio de semana. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nova habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam más. Muito bem. Deus me deu esse texto para compartilhar com os irmãos hoje à noite, em função desse momento que estamos vivendo, não só na minha vida particular, mas já há alguns dias, não é, a nossa igreja, com as perdas que temos sofrido. E queria então, por alguns minutos, penso ser um momento apropriado, precisamos falar disso, fazer algumas considerações sobre o luto, sobre a morte. Nós, na verdade, não gostamos desse assunto. Nós, quando estamos numa refeição em casa, numa confraternização com amigos, num final de dia, num sábado, ninguém interrompe a conversa e diz assim: "Ô, gente, vamos falar sobre a morte?" Não sei se já comigo, nunca aconteceu. Esse assunto não nos interessa, né? Esse assunto não é, assim, bem-vindo entre nós e entre nossos amigos, até mesmo entre irmãos, conversarmos sobre esse assunto, sobre os momentos de luto. Então, não gostamos de falar sobre o luto, mas a Bíblia, ela não esconde esse tema. A Bíblia fala sobre o luto. E, como eu sempre digo, a Bíblia fala sobre todos os assuntos. Então, irmãos, a pergunta não é quando eu vou morrer. Essa pergunta está errada. A pergunta certa é se eu estou preparado para a eternidade. Se eu estou preparado para enfrentar a morte. Essa é a pergunta certa. Então, inclusive, a pergunta a ser feita aos nossos parentes,
aos nossos amigos. Não é quando, mas se eu estou preparado para esse momento do qual nenhum de nós vai conseguir fugir. Os poderosos, os que têm dinheiro, os pobres, ninguém vai poder desviar. A medicina está aí com todos esses avanços que nós conhecemos. Mas, no máximo, o que a medicina consegue? É prorrogar a vida por mais alguns dias, quem sabe anos, com algum remédio, com alguma descoberta. Deixe-me fazer aqui 3 ou 4 considerações, então, a partir desse texto mesmo que nós lemos, sobre o luto nas nossas vidas, o luto nas nossas famílias. Primeira consideração, irmãos, que precisamos lembrar: a morte é consequência do pecado. E isso nós vemos bem em Romanos 6, versículo de número 23. A Bíblia deixa bem claro esse assunto. Nesse versículo, Paulo aborda, a Bíblia nos esclarece claramente sobre isso. Romanos, capítulo 6, o versículo de número 23. É um texto bem conhecido nosso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado. O que é salário? Algo que a gente recebe. Trabalhou, recebeu um salário. Fez alguma coisa, recebeu um salário. O salário que a gente recebe do pecado, que o pecado nos dá, é a morte. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, irmãos, desde que Adão desobedeceu, a morte entrou nesse mundo. Somos todos descendentes de Adão. E o resultado da desobediência é esse: a morte em nossas vidas. E o interessante quando a gente fala sobre isso é que esse não era o plano original de Deus. Não era. Deus queria o homem, nos queria vivendo eternamente com Ele. Quando Ele enviou Jesus, que era Deus também, e viveu aqui sem pecado, então Jesus estava dizendo, de certa forma, para nós, ao enviar Jesus: olha, era assim que eu queria que vocês vivessem. Assim que eu planejei vocês viverem, sem pecado. Então, Deus toma a iniciativa, na medida que o homem estraga, não é, o plano de Deus com a desobediência, enviando Jesus para nos restaurar e nos levar de volta para o céu. Então, primeiro ponto: a morte é consequência do pecado. Se não houvesse a desobediência, se não houvesse o pecado, viveríamos eternamente. Como seria isso? Que corpo teríamos? Isso estava ou está guardado ainda com Deus. Não sabemos como seria, mas com certeza seria algo maravilhoso, fantástico, né? Os irmãos imaginem vivermos sem pecado. Agora só vamos conseguir isso quando estivermos no céu, graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Outro ponto, irmãos, é que o luto, a morte, é a única certeza que nós temos enquanto aqui nessa vida. Nós não temos certeza se vamos casar, nós não temos certeza se vamos ter filhos, nós não temos certeza se teremos um bom trabalho,
não temos certeza se vamos conseguir, ao longo da nossa caminhada aqui, comprar uma casa, fazer aquela viagem dos sonhos. Nós podemos pensar, planejar, mas não temos certeza de que aquilo que pensamos, que imaginamos, vai acontecer. A única coisa, a única certeza que temos é que um dia a nossa vida vai cessar aqui nesse mundo. Isso está em Hebreus capítulo 9, no verso 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está na Bíblia, essa verdade espiritual. Então, a morte física, ela é inevitável, diz esse versículo aqui. Independente da posição que a pessoa teve, que a pessoa tem, na quantidade de dinheiro que ela tinha, ou que ela conseguiu juntar no banco, dos quantos diplomas ela conseguiu adquirir durante a vida. A única certeza que nós temos é que um dia partiremos. Uns mais novos, outros já mais idosos, e não sabemos quando. Daí a necessidade de estarmos preparados, todos estarmos preparados. Mas como nós não tocamos nesse assunto, nós temos, de certa forma, até dentro da igreja, no meio de medo desse assunto, muitos estão despreparados. Eu não vou falar sobre isso não, isso aí é terrível, eu quero viver ainda muito tempo, e pensamos então que nós temos o controle do nosso amanhã. É a única certeza que temos. Outra verdade, irmãos, sobre o luto é que depois da morte vem o juízo de Deus. Vai haver um juízo. Isso está aqui também em Hebreus 9, 27. Vindo depois disso, o juízo. E se estamos falando de juiz, de juízo, nós estamos pensando em tribunal. Então teremos que enfrentar um tribunal divino. Assim como temos as cortes hoje, os juízes constituídos hoje, advogados, acusadores, que são os promotores, vindo o juízo final, diz Hebreus capítulo 9. E então vale a pena aplicar na nossa vida, vale a pena pensar que, importante isso, para você comparecer diante de um juiz, é muito importante, é necessário que você tenha um advogado, né, para comparecer. E no plano espiritual, no plano de Deus, biblicamente, nesse juízo que vai haver, o nosso advogado é Jesus, porque o único que não teve pecado pode se colocar na nossa frente e nos defender, se um dia o aceitamos enquanto aqui nessa vida. E o lindo, então, irmãos do Evangelho, é que quando Deus olha para mim, olha para o irmão, Deus não vê a mim, pecador. Ele não vê o irmão. Jesus está na nossa frente. Jesus é a nossa defesa. Jesus é o nosso advogado. Uma vez que aceitamos Jesus, então Deus vê Jesus, nosso advogado, aquele que nos protege da perdição eterna. Sem pecado, morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, a palavra de Deus diz: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha lá, todos deveremos. Eu gosto muito desse todos aqui, porque pode ser o sem-teto, pode ser o poderoso mundial, pode ser uma pessoa muito rica. A Bíblia não faz distinção. Alguns comparecerão, não.
todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha, volta aí o assunto de juízo, volta aí a necessidade de termos um advogado, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Muitas pessoas não sabem que haverá um juízo após a morte. Quando você explica isso para as pessoas, você diz que isso vai acontecer, que a Bíblia fala isso, que não é invenção de nenhum teólogo, de nenhum pastor, as pessoas imaginam que a gente está inventando alguma coisa para pôr medo nela e até, de certa forma, tirar dinheiro dela, tirar alguma vantagem dela, fazer com que ela corra para a nossa igreja. Isso aí é invenção. Mas quando a gente expõe a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus atua no coração da pessoa ou das pessoas, e elas entendem, porque o Espírito Santo convence da morte, né, do juízo de Deus. Então, por menos que as pessoas gostem, são verdades, não estão na minha cabeça, não foram criadas por algum teólogo inteligente, são verdades que nós estamos tirando da palavra de Deus. Vem um juízo aí. E como dever de casa, a gente podia hoje à noite ainda, ou essa semana, lermos o texto do rico e de Lázaro. Ali fica muito claro, não é? Os dois morrem e fica claro ali o juízo. O rico perdido e o Lázaro salvo. Aquele homem não foi para o inferno, não se perdeu porque era rico. Isso aí, interpretar dessa forma aquela parábola de Jesus ali, é forçar o texto. Não é isso que o texto diz. Que aquele homem foi para a perdição, se perdeu porque ele era rico. Não. É o fato dele não ter aceitado Jesus, enquanto na vida dele. E o interessante é que algumas pessoas dizem assim, morreu, acabou tudo. Se você ler com cuidado a parábola do rico, então, e de Lázaro, você vê que não acabou tudo. Uma coisa incrível, né, interessante, daquela parábola, daquele ensino de Jesus, que uma coisa que não acaba é a consciência. Porque o rico diz, manda alguém lá na minha casa, eu tenho irmãos, para que alguém anuncie a eles a mensagem, e eles não venham para esse lugar. Então, consciência de que não tomaram a decisão certa de aceitar Jesus. E aí vem a outra pergunta, e os crentes vão ter consciência da vida que levaram aqui nesse mundo? Quantos familiares tinham ou que fizeram nessa nova vida? A Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo. E na minha visão nós não vamos lembrar de nada que aconteceu conosco aqui. Receberemos uma nova vida que vai ser apropriada para habitar os céus. Esse corpo, essa vida que temos, ela é para esse mundo aqui, para habitar aqui. Nos céus receberemos um novo corpo, não esse. E não vamos estar lembrando, como a parábola diz lá sobre o rico, que ele lembrava, perdido, dos seus familiares, e não queria que os seus familiares fossem para aquele lugar horrível, perdição eterna. Por que nós não vamos lembrar? Porque se eu for para o céu e ficar lembrando o que eu passei aqui, pessoas queridas minhas que não estão lá no céu, não vai ser céu. Irmãos, eu vou ficar sendo atormentado, né, eternamente, lembrando, isso não vai ser céu.
Por isso receberemos um novo corpo, teremos uma nova vida, e o texto bíblico diz, e habitaremos para sempre na presença do Senhor. Então, a condição na eternidade do crente, do salvo, é completamente diferente daquele que nessa vida aqui não tomou a decisão de aceitar Jesus. E ainda, irmãos, para os salvos será um momento mais feliz que o momento da nossa conversão. O momento da nossa conversão foi um momento maravilhoso. O dia que nós aceitamos Jesus. Todos lembram a alegria que foi quando o Espírito Santo atuou na nossa mente, no nosso coração, e nós entendemos o amor de Deus e aceitamos Jesus como Salvador. Foi o melhor dia da nossa vida. O dia da nossa salvação, o dia que Jesus nos encontrou. Foi um momento muito feliz. Mas, uma vez salvo, o nosso encontro com Jesus, ou a morte do salvo, será um momento mais feliz do que o momento em que aceitamos Jesus, porque será algo eterno, estaremos para sempre libertos desse mundo, dessa situação, em que vivemos aqui 40 anos, 50 anos, 70 anos, seja lá quantos anos forem, para estarmos então para sempre com Jesus. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Olha Paulo falando, Paulo já devia estar aqui com 66 para 68 anos de idade, chegando aos 70. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é isso? Luto, não é? O que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vós que eu permaneça no corpo, que eu fique vivo mais um tempo para ajudar vocês, para pastorear vocês, para abençoar vocês com aquilo que eu tenho aprendido de Deus. Então eu estou pressionado, diz Paulo, eu gostaria de partir, mas ainda tem, em outras palavras Paulo está dizendo, mas tem muita coisa para fazer ainda aqui nesse mundo, em favor de vocês, em favor da igreja. Então, eu tenho essa pressão aí que Paulo sofre, de querer ir estar com Deus, e também a questão do que Deus ainda tem para a minha vida, aqui nesse mundo. Alguns personagens da Bíblia, isso eu deixo com vocês também como dever de casa, pediram para morrer. Jeremias, Elias, Moisés, pediram a morte. Tira a minha vida, eu não suporto mais isso. E Deus não atendeu nenhum. Não atendeu o pedido de nenhum. Porque Ele dá a vida e Ele tira a vida quando Ele quer. Aí nós entramos num outro assunto que é a soberania de Deus. Ele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ele sabe o segundo que eu fui gerado no ventre da minha mãe, e Ele sabe o momento que eu vou dar o último suspiro aqui na face da terra. Ele sabe. Ele é poderoso para isso. Paulo diz, então, eu gostaria muito de partir, mas eu tenho muito o que fazer ainda para o reino de Deus. E ele vai falar isso em Filipenses 1, 23, um pouquinho antes aí do verso 23, o versículo 21, lá em cima. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como crente, não tinha medo de morrer. Crente não tem medo de morrer, porque para mim o viver é Cristo. Eu vivo com Cristo, eu vivo para Cristo, eu tenho a mente de Cristo, a Bíblia diz isso também, e é Cristo. E morrer é lucro, porque eu vou
habitar para sempre os céus, estar para sempre com Jesus. Então essa era a forma como o apóstolo Paulo via a morte na sua vida. Para mim, eu vivo com Cristo e o morrer é estar para sempre com Cristo, é lucro. Jesus falando sobre esse assunto em João capítulo 14, no versículo 28, ele diz: vou, mas volto buscar vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo na frente preparar-vos lugar, mas eu volto para buscar vocês. Então, está falando aí sobre a segunda volta de Jesus. Acho impressionante, na internet principalmente, o que tem se falado sobre a segunda vinda de Cristo. Que ele vai vir, que ele está chegando, que ele está às portas. Muito bom isso. A mensagem certa, a mensagem bíblica, uma mensagem que deve ser anunciada. Mas toda vez que eu ouço alguém insistindo nesse assunto, eu me lembro de que milhares e milhares não sabem que Jesus veio a primeira vez. E estão falando sobre a segunda vinda dele. A primeira tem conexão com a segunda. Podemos falar da volta de Jesus sem antes anunciar que ele veio uma primeira vez, não é? Que as pessoas, o mundo inteiro, entenda isso. E ainda a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 26, irmãos, que um dia a morte será derrotada para sempre. E diz assim, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui Jesus está falando, a Bíblia, aliás, está falando sobre a ressurreição. A ressurreição, na verdade, é a vitória sobre a morte. E Jesus ressuscitou pessoas, ele ressuscitou, é a vitória sobre a morte. Na cruz nós temos o Jesus amoroso, que morre por nós pecadores, e na ressurreição nós temos o Jesus poderoso, que ressuscita, que vence a morte. Então ele pode nos conceder também essa ressurreição, essa vitória sobre a morte. Um dia ela será derrotada para sempre, assim como Jesus ressuscitou. Ressuscitaremos com ele. Mas sempre voltando a esse ponto. Como foi o meu relacionamento com Jesus nos 60, 70, 90 anos de vida, enquanto aqui. Como foi? A decisão é aqui. Né? Depois disso não haverá mais oportunidade, diz a Bíblia, de alguma tomada de decisão. E o mais lindo, irmãos, para fechar nossa fala, a nossa devocional dessa noite, é Apocalipse 21, 4. Que esperança maravilhosa. Apocalipse 21, 4 diz que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E ali não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois as coisas antigas, essa vida aqui, já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a esperança do crente. É isso que nos aguarda na eternidade, para aqueles que creem em Jesus. Quem crê em Jesus, irmãos, a história dessa pessoa que crê em Jesus não termina no túmulo. Morreu, acabou tudo. Não. Pela Bíblia, não. Termina na ressurreição e na vida eterna. Então, a vida continua. É eterna. Então, para o crente, será um encontro para sempre com Jesus. Isso deve encher o nosso coração de alegria, mesmo num momento de perda, mesmo num momento de tristeza, mesmo num momento de separação. Choramos? Sim. Lamentamos? Sim. Quem não lamenta a perda do pai? Quem não lamenta a perda do irmão? Quem não chora, não sente a dor
de perder um querido com quem conviveu 40, 50 anos, né? Jesus chorou. Chegou lá, viu aquela situação, Marta e Maria chorando. Ele chora junto com aquelas irmãs que haviam perdido o irmão. Jesus chorou. Tinha emoções. Ele não era de pedra, frio, em relação às situações da vida. Teve sono, teve fome, ficou cansado, como nós. Jesus chorou. Então, o crente passa por isso tudo que estamos passando aqui nessa vida, mas nós olhamos mais lá na frente, olhamos na eternidade. E para o crente, será então um encontro para sempre com Jesus. Aquele que tem Jesus como Salvador. Então nos entristecemos, mas sabemos dessa esperança que nos aguarda lá na frente. Para quem não crê em Jesus, biblicamente falando, a morte será o afastamento para sempre de Deus. E aí eu volto na palavra de Jesus sobre o rico e Lázaro. Ali isso fica bem claro. Fica bem claro, né? São duas palavras, segundo Mateus 24, né? Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Duas palavras. Vinde, apartai-vos. Jesus que falou isso. E a importância, então, da gente tomar uma decisão e estarmos preparados para esse encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos baixar a cabeça e vamos orar e agradecer por essa certeza que temos. E nós sabemos de irmãos nossos, familiares no caso, sabemos de amigos nossos, de vizinhos nossos, que não conhecem essas verdades. Estão aqui andando de um lado para o outro, achando que isso apenas, que a vida é apenas isso, quando não é. É muito mais do que isso. Examinando a palavra, a gente vê que é muito mais. E as pessoas precisam saber disso. E nós que conhecemos, transmitir essa mensagem maravilhosa. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que nos deste. Te agradecemos, a Deus, porque Tu tens nos segurado pela mão e tens nos conduzido no meio de tantos problemas, no meio da enfermidade, no meio da dor, no meio, Senhor Deus, da dificuldade financeira, no meio da dificuldade na educação dos filhos, dos relacionamentos, ó Pai, em família. Mesmo nisso tudo, Senhor, porque estamos aqui nesse mundo decaído, Tu tens segurado a nossa mão e tens nos conduzido. Até aqui chegamos. Muito obrigado, Pai, por esse amor. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens nos pego no colo muitas vezes da nossa vida e ajudado a atravessar vales difíceis. Muito, muito obrigado pelas consolações que vêm dos altos céus. Pai, que a gente possa anunciar isso às pessoas ao nosso redor. As pessoas possam ser quebrantadas pelo Espírito Santo, possam crer na Tua palavra, para não serem, ó Deus, surpreendidas na eternidade, sem Deus e sem esperança. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajude nessa missão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.